Rony pode virar jogador do Vasco? Falo também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira deixou vazar uma pedida estratosférica por um reforço que era pretendido pelo Verdão. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e a situação de Matheus Pereira no Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora se Rony pode virar jogador do Vasco, especulação que tomou conta das redes sociais e causou enorme alvoroço entre torcedores vascaínos. De fato, o Vasco é mais um clube interessado no atacante que não deve ficar no Palmeiras, ele nem sequer foi relacionado para a partida contra a Lusa, que terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. Rony está de saída, mas as negociações mais quentes hoje são com o Fluminense, que mantém a proposta de 8 milhões de dólares, e com o Santos, que tenta encontrar um parceiro para fazer o pagamento desses 8 milhões de dólares. Sobre o Vasco, negócio dos mais complicados diante da precariedade nas finanças cruzmaltinas. Pagar 8 milhões de dólares para o Palmeiras já seria uma enorme façanha. Para piorar, Rony pede 1 milhão e 300 mil reais por mês. E olha que ele já ganha 1 milhão e 50 mil reais mensais. O Vasco hoje não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Há uma enorme briga, inclusive interna, em relação à renovação de contrato do Verratti, que pediu aos dirigentes vascaínos salários na casa de 1 milhão de reais por mês. Vasco que tenta, por exemplo, reduzir o salário do Paí para estender seu vínculo até dezembro desse ano. Torcedor vascaíno, se eu estivesse no seu lugar, não criaria muitas esperanças em relação ao Rony. Sobre o Verratti, a tendência é que a renovação aconteça, mas por cifras inferiores à pedida pelo atacante argentino. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras, para te ajudar a entender quem pode ser o atleta citado pelo Abel Ferreira. Depois da vitória contra a Portuguesa por 2-0, o Abel chegou a dizer o seguinte, abre aspas, teve um jogador que queríamos contratar. Perguntamos o valor e era de 18 milhões de euros. E esse jogador foi vendido para outro clube brasileiro por 7 milhões de euros. E é isso. O Palmeiras vende caro, mas também tem que comprar mais caro. A valorização da marca do Palmeiras é assim, não há como fugir disso, fecha aspas. Esse foi o grande tema entre torcedores do Palmeiras depois da estreia vitoriosa do Verdão no Paulistão. Quem seria esse atleta? Logo de cara pensei em 3 jogadores, até diante das características citadas pelo Abel Ferreira. Canóbio, uruguaio que pertencia ao Atlético, foi comprado pelo Fluminense. Hércules, volante que era do Fortaleza e foi comprado também pelo Fluminense, além de Fabrício Bruno, zagueiro que era do Flamengo e foi adquirido pelo Cruzeiro. O único que teve sua negociação fechada em 7 milhões de euros foi o Fabrício Bruno, mas consultei pessoas no Cruzeiro que asseguraram que nunca ouviram falar sobre o interesse do Palmeiras no defensor. Então, poderíamos nos ater a Canóbio e Hércules. Os dois foram sondados pelo Palmeiras. Dá até para dizer que com o Canóbio a coisa deu uma esquentada. Tô para dizer que há mais chance de o atleta em questão ser o Canóbio, embora a compra com o Fluminense tenha sido fechada em 6 milhões de euros e não nos 7 milhões de euros citados pelo Abel. Em relação ao Hércules, o acordo com o Fortaleza foi por 4 milhões e meio de euros. Você tem suspeita? Quem que você apostaria? E por que você acha que os clubes brasileiros vão cobrar mais do Palmeiras do que dos concorrentes? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora te explicar agora sobre toda a treta envolvendo Matheus Pereira, que marcou o gol do Cruzeiro no empate em 1-1 contra o São Paulo, mas causou polêmica depois da partida ao deixar no ar a possibilidade de não ficar. Ele foi perguntado a respeito de propostas, admitiu que foi alvo de clubes e não cravou sua permanência. Ele, por mais de 2 vezes, na mesma resposta, disse que seu futuro a Deus pertence, não cravou, ele não garantiu que fica para o próximo ano. Isso revoltou torcedores do Cruzeiro. É mais uma manifestação do Matheus Pereira, não demonstrando muito afinco em ficar. E olha que ele é torcedor declarado do Cruzeiro e foi alvo recentemente do Palmeiras. E aqui que vem uma notícia importante e exclusiva em cima dessa história. Eu sempre tive comigo que o Matheus Pereira cogita deixar o Cruzeiro por conta de uma relação não muito boa com o Fernando Diniz. Mas uma pessoa que trabalhava no Cruzeiro até o fim do ano passado me assegurou que o Fernando Diniz adora o Matheus Pereira. Ele faz todas as vontades do meio atacante, ele é meio que protegido do técnico. Tanto que isso já causou incômodo em alguns atletas na temporada passada. Depois que eu ouvi isso dessa minha fonte, lembrei da reapresentação do elenco, depois do período das férias, agora em 2025, com o Matheus Pereira tendo permissão para voltar depois de todos os atletas. Enfim,
Cruzeiro assegura que não tem propostas, só sondagens e garante também que só vende o Matheus Pereira pelos 25 milhões de euros. O que você pensa sobre esse tema? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Combinado? O convite ao João Paulo Sampaio foi feito, o João admitiu as conversas, mas falou que nem avançou para uma proposta, porque ele vai dar a palavra, vai cumprir a palavra que ele deu para Leila Pereira sobre sua permanência por lá. João Paulo que, com a venda do Vitor Reis, daqui a pouco a gente pode trazer mais detalhes desse acordo. Ontem eu não tinha todas as informações. Hoje, depois de conversar com uma pessoa do Palmeiras, posso garantir todos os detalhes. Já dá para dizer que João Paulo Sampaio, desde que se tornou gerente da base do Palmeiras, foi responsável por mais de 2 bilhões de reais com vendas de atletas. Tá bom para vocês? Caraca, 55 meses? Meu Deus do céu, Bigode. Bigode que esteve em todos os encontros para membros. Notícias do Palmeiras, o Abel reapareceu. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Abel era aguardado na semana passada, ele atrasou o retorno dele. Já se sabia que ele voltaria depois dos demais, até porque ele tirou uma semana a menos, ele entrou em férias depois dos outros, né? Mas, só para completar, chegando a 5 anos de... Caraca, meu, que coisa louca. Parceiraço. Bom, vou deixar a mensagem do Bigode enquanto eu falo durante toda essa parte do Palmeiras. É que tem uma parte importante que não tem nada a ver com a pergunta dele. Tem a Leila Pereira, durante a entrevista para o anúncio da Sporting Bet, a Leila Pereira cornetou os clubes brasileiros que fazem pré-temporada nos Estados Unidos. E é até legal colocar a frase, porque aí nem todo mundo está por dentro e vocês tiram as próprias conclusões. Ela falou assim, ó, pré-temporada na Disney é para dirigente passear. Eles nem me convidam, pois sabem da minha posição. Pois bem, Leila Pereira disse isso nessa segunda-feira. Nessa terça-feira, recebi uma ligação de uma pessoa, hoje pessoal, um monte de gente me ligando. Em geral, eu que ligo para as pessoas, mas hoje foi o contrário. Recebi uma ligação, do outro lado da linha, a pessoa me contando que Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, passou semanas do segundo semestre do ano passado negociando com o pessoal da FC Series, que é o organizador desse evento, dessa pré-temporada que conta com as presenças de Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo. Tá? A coisa com o Palmeiras estava tão avançada que FC Series e Anderson Pereira discutiam número de quartos, acomodações, detalhes e bastidores dessa ida. O negócio acabou melando porque houve uma alteração no calendário do futebol brasileiro por conta do Super Mundial de Clubes e os estaduais começaram mais cedo. E o Palmeiras fez exigências em relação à troca de datas dessa pré-temporada nos Estados Unidos. E o pessoal disse, impossível, não podemos atender. Diante disso, o Palmeiras acabou optando por abrir mão da pré-temporada nos Estados Unidos. Então, dá para contar que foi uma mentirinha da Leila. A Leila quis aparecer em cima dos dirigentes rivais e contou uma grande lorota. Só mais uma mentira, né? Porque a Leila já havia dito que não fecharia patrocínio master com casa de aposta e fechou com a Sporting Bet e disse numa entrevista ao UOL, a Alicia Klein, que não contrataria jogador machucado. Inclusive a Alicia até perguntou, mas nem o Neymar? Nem o Neymar, esquece. Jogador que tem que chegar para atuar. Qual é o cabimento de você contratar alguém machucado? E o Paulinho foi contratado, mesmo com a previsão de volta em apenas 4 meses. Tá bom? Carlos Kousowitz. Bonito sobrenome. Grande abraço, sou um grande fã do seu trabalho. Obrigado. Manda abraço para a cidade de Prudentópolis, no Paraná. E a novela Andréas Pereira. Abraço para todo mundo em Prudentópolis sobre Andréas Pereira. O Juliano Bertolucci havia viajado para a Inglaterra para tentar avançar nas negociações com o Fulham, tá? A verdade é que o Fulham gostaria, que o Andréas Pereira quer jogar no Palmeiras, mas o Fulham estava reticente em relação a negociá-lo. Deixa eu ver, vamos lá. Seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões, o Júnior Lima. Boa noite, Nicole. E essa história de Rony no São Paulo? Bora lá, Júnior. Ontem, canais que cobrem o Palmeiras contaram que o staff do Rony havia confirmado negociações avançadas com o São Paulo. Consultei um dos representantes do Rony, que havia dito que não sabia dessa história, ia tentar se informar. E aí consultei 2 fontes do São Paulo, as 2 asseguraram que o Rony nunca esteve na pauta. E confesso que negócio super esquisito, né? Até porque o São Paulo vive enorme dificuldade financeira e o Rony custa 8 milhões de dólares para compra dos direitos econômicos. Tem também a questão dos salários. Ele ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras e pede
R$ 1.300.000 para se mudar para outro clube, tá bom? Bora de Nicola, Palmeiras vai ficar só no Facundo e no Paulinho, Facundo que inclusive vai vestir a camisa 17. Eu estava contando que é a mesma camisa com a qual ele começou no Peñarol. Não, o Palmeiras ainda existe, ainda trata outras situações, como por exemplo a do Andreas Pereira, negociação super complicada, o Vila Sante alternativa. Existiu uma conversa com o Jorginho na semana passada e a gente precisa entender agora como é que vai funcionar a busca do Palmeiras por um zagueiro, tá? Vitor Reis, deixa eu falar sobre o Vitor Reis. Vitor Reis foi vendido, tá? Operação de 35 milhões de euros ou 220 milhões de reais. Esse é o valor fixo, sem bônus, tá? 35 milhões de euros ou 220 milhões de reais. Existe bônus de 5 milhões de euros, mas esse bônus dificilmente vai ser alcançado. Ele acontece apenas se o Vitor Reis for vendido pelo Manchester City por um valor superior a 60 milhões. Como aí a pessoa do Palmeiras estava me contando, Nicola, se o Vitor Reis for bem no City, ele não vai ser vendido pelo City, o City vai segurar. Se ele for mal, não vai ser vendido por mais de 60 milhões de euros. Então, a chance desse bônus acontecer é uma chance pequena. De qualquer forma, os 35 milhões de euros já transformam o Vitor Reis, de longe, na maior venda da história do futebol brasileiro, quando o assunto é zagueiro. O recorde pertencia ao Beraldo, do São Paulo, vendido por 20 milhões de euros para o PSG, na época, 107 milhões de reais. Tem mais um bastidor exclusivo. O Palmeiras, na última renovação com o Vitor Reis, havia deixado 10% do valor de uma venda futura para o atleta. Mas, agora, na negociação com o City, o Palmeiras conseguiu ficar com 100% dos vencimentos, ou seja, o Vitor Reis abriu mão de 1/10 desse valor de 220 milhões de reais. Era a chance de embolsar 22 milhões de reais. E aí, só para completar o noticiário do Palmeiras, Felipe Jack, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Como, jogador que atuou por 7 anos na base do Palmeiras, ao lado do Vitor Reis, ganharam vários títulos na base. Esse cara pode ser a solução caseira para o Palmeiras. Zagueiro de 1,91 m, com os mesmos 18 anos de idade, está atuando lá na Itália, chegou a estrear no profissional contra a Fiorentina, jogando 15 minutos, não tem atuado com frequência, até porque o Como investiu bastante em atletas para a zaga. O Como tem até 31 de janeiro para exercer a compra de 1.800.000 euros por 65% dos direitos econômicos. Se o Felipe Jack decidir voltar ao Brasil com a promessa de que vai ter mais oportunidades, o contrato com o Como é rescindido e ele passa a ser uma opção caseira. Senão, o Palmeiras vai precisar ir ao mercado para tentar a contratação de um defensor, tá bom? Fala, torcida alviverde. Você sabia que o Palmeiras alcançou uma marca histórica com suas categorias de base? Pois é, sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão tem feito história dentro e fora de campo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a estreia das crias da academia no Campeonato Paulista, a emocionante vitória sobre a Portuguesa e como esses jovens talentos estão moldando o futuro do clube. Segura aí, que o conteúdo está imperdível. Vamos começar pela partida contra a Portuguesa, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão. O Palmeiras venceu por 2-0, mas o grande destaque foi a presença das crias da academia no elenco. Abel Ferreira, sempre atento às categorias de base, promoveu 5 jovens do time sub-20 ao elenco profissional: Benedetti, Figueiredo, Thales, Luigi e Alan. 4 deles entraram em campo, mostrando que a formação no Verdão continua sendo uma das mais promissoras do Brasil. Entre eles, Thales foi titular, enquanto Benedetti, Alan e Luigi participaram do jogo ao longo da partida. Para quem assistiu à partida, um dos momentos mais emocionantes foi a estreia do zagueiro Benedetti como profissional. Apesar de já ter sido relacionado em 2 jogos do Brasileirão, essa foi sua primeira oportunidade dentro de campo pelo time principal. Em entrevista ao site oficial do clube, Benedetti expressou a gratidão e a emoção que sentiu ao realizar esse sonho. Ele destacou o quanto valeu a pena os sacrifícios da infância, como deixar a família para buscar seu lugar no futebol. E para quem acompanhou sua atuação, ficou claro que o garoto tem um futuro brilhante pela frente. Abel Ferreira tem mostrado que sabe aproveitar os jovens talentos do Palmeiras como poucos. Desde que assumiu o comando do time em 2020, ele deu oportunidade a 44 jogadores das categorias de base. Isso mesmo, 44. E esse trabalho não é apenas um plano B, é uma estratégia que vem gerando resultados tanto em campo quanto nos cofres do clube. Prova disso são os 10 títulos conquistados nos últimos 5 anos, sempre com pelo menos um jogador da base relacionado em cada partida. E não podemos deixar de falar do impacto financeiro das categorias de base. Desde 2022,
o Palmeiras lucrou impressionantes R$ 1 bilhão com vendas de jovens talentos. As negociações de Endrick para o Real Madrid e Estevão para o Chelsea renderam sozinhas 120 milhões de euros, o que equivale a cerca de 747 milhões de reais. Esse dinheiro tem sido fundamental para manter o clube em um patamar competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. Mais do que revelar craques, o Palmeiras tem mostrado que é possível unir planejamento, formação de atletas e sucesso financeiro. E aí, família palestrina, o que vocês acharam dessa estreia das nossas crias da academia? Dá para perceber que o futuro do Palmeiras está em boas mãos, não é? Com Abel Ferreira no comando e uma base tão forte, o Verdão segue firme em busca de novos títulos e mais marcas históricas. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual desses jovens talentos mais chamou sua atenção? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Verdão. Até a próxima, e avante, palestra!